A viscosidade é uma das propriedades mais importantes dentro da engenharia química e da indústria como um todo. Ela influencia operações fundamentais como bombeamento, mistura, recobrimento, atomização e praticamente qualquer processo que envolva o escoamento de fluidos. Então, neste vídeo, eu vou apresentar o desenvolvimento completo de um viscosímetro artesanal do tipo copo Ford, que eu construí para a disciplina do Laboratório de Engenharia Química 1. O objetivo geral do meu projeto foi construir, calibrar e validar um viscosímetro de baixo custo, inspirado no copo Ford. Então, depois disso, eu utilizei um planejamento experimental fatorial completo, do tipo 2 à terceira, para analisar como 3 fatores influenciam a precisão da medição da viscosidade. E esses 3 fatores foram o A, o diâmetro do orifício, o B, o tipo do fluido, o que representa a viscosidade, e o C, o volume inicial ou altura da coluna líquida. E a variável resposta analisada foi o erro relativo da viscosidade estimada. O aparato experimental consistiu em uma garrafa PET de 500 ml que foi cortada com a ajuda de algo perfurante e fixada verticalmente em um suporte universal. Na parte inferior, eu utilizei tampas intercambiáveis com orifícios de 2, 3 e 4 milímetros, perfuradas manualmente e medidas por paquímetro para reduzir a incerteza geométrica. O escoamento ocorreu exclusivamente pela ação da gravidade, e o fluido é coletado em um becker graduado. O tempo de escoamento foi medido manualmente, com o cronômetro de um celular. Então, sempre do início da drenagem até a ruptura do filete contínuo. Essa montagem simples permitiu discutir fenômenos como perda de carga, coeficiente de descarga, regime de escoamento e a relação entre tempo e viscosidade. No projeto, eu utilizei 2 grupos de fluidos. Para a calibração, eu utilizei a água destilada, álcool 70 e glicerina 70%. E para o planejamento experimental, eu utilizei o álcool 46 e a glicerina 50. Além disso, eu fiz um ensaio adicional utilizando o óleo de soja, que encontra ali no intermediário entre essas duas viscosidades. Antes de qualquer cálculo, eu determinei a densidade de cada fluido utilizando o piquenômetro. Esse valor foi essencial, porque a viscosidade dinâmica ela é calculada a partir dessa relação. E todas essas etapas e cálculos estão documentadas no memorial e também na planilha eletrônica. A primeira etapa foi calibrar o viscosímetro. Para isso, eu usei os tempos médios de escoamento dos fluidos de referência e ajustei uma regressão linear forçada na origem, usando o modelo aqui embaixo. Essa relação garantiu que o tempo de escoamento seja proporcional à viscosidade cinemática. Depois de obter o coeficiente para cada orifício, eu pude estimar a viscosidade dos demais fluidos. A calibração funcionou bem para viscosidades médias e altas, mas mostrou limitação para fluidos de baixa viscosidade, como por exemplo o álcool 46, que escoa muito rapidamente. Para investigar os fatores que impactam o erro relativo de medição, eu utilizei um planejamento fatorial 2 à terceira completo. Ele permitiu avaliar simultaneamente os efeitos de diâmetro, tipo de fluido e volume inicial, como pode ser visto aqui pelo R. Que além das 8 combinações do fatorial, eu também fiz 4 pontos centrais, que seria em diâmetros médios, volume médio e um fluido que está entre o álcool e a glicerina 50%, que no caso foi o óleo de soja. Eu rodei a minha corrida agora com o diâmetro do orifício -1, que é o de 2 milímetros, com o meu tipo de fluido também -1, que é o álcool, com a concentração de 100, que é a máxima que eu estou indo analisar. Então, primeiramente, eu vou enroscar a tampinha da garrafa com o meu orifício menor na garrafa, colocar um becker para que todo o fluido escoe e selecionar e pegar o meu fluido. Aqui eu já coloquei com 100, então basta encher e iniciar o cronômetro na hora que eu tirar o dedo. E eu faço isso para todas as minhas corridas. Essa é uma das minhas tabelas, na qual tem no meu relatório. Elas mostram as corridas que eu executei, como também o tempo registrado, o tempo médio registrado, a vazão, a velocidade experimental, Reynolds, viscosidade dinâmica, o erro relativo e o coeficiente de descarga. Nessa tabela, percebe-se que a glicerina 50%, que são as corridas 5, 9, 10 e 11, apresentou os maiores tempos de escoamento e os menores valores de Reynolds,
como esperado para um fluido mais viscoso. Já o álcool 46, ele apresentou tempos mais reduzidos, alta sensibilidade a erro e algumas situações como erro relativo acima de 1, o que levou à exclusão de algumas corridas quando eu joguei no RStudio. Todos os orifícios apresentaram coeficientes de descarga real inferior ao teórico, evidenciando perdas de carga e contração de jato, o que é típico em aparatos simples como esse. Passando aqui para o R, o óleo de soja apresentou a média do erro relativo de 0,81, demonstrando boa coerência para a calibração de fluidos intermediários. Seguindo para a análise estatística do planejamento fatorial da terceira, ela mostrou de maneira quantitativa quais fatores realmente controlam a qualidade da medição do viscosímetro artesanal. Então, pela nova, todos os fatores principais, diâmetro, fluido e volume, foram estatisticamente significativos, mas o fator fluido, ele foi o mais significativo, ele teve um maior impacto, com um menor p-valor e maior soma de quadrados. Então, isso significa que a viscosidade do fluido ele é o principal determinante do erro relativo. E explica por que os ensaios com álcool, por exemplo, possuem escoamento muito rápido e apresentaram um erro acima de 1 e tiveram que ser excluídos do modelo. Então, o volume inicial ele também vai aparecer como segundo fator importante, que é esse daqui. E isso mostra que a energia potencial da coluna líquida ela altera fortemente a dinâmica do jato. Com volumes maiores, aumentam a velocidade de saída e vão reduzir a validade do modelo de calibração. Já o diâmetro de orifício, embora é significativo, ele teve um efeito menor, mas ainda assim consistente, porque orifícios maiores vão gerar escoamento tão rápido que vai amplificar pequenas incertezas nos experimentos. Então, os gráficos acabam reforçando essa interpretação. Por exemplo, o de Pareto, que destaca nitidamente o fator fluido como o maior efeito, seguindo o de volume e o diâmetro. Já o de Half Normal Plot, ele confirma que esses termos se afastam da região de ruído, enquanto as interações como AC e ABC se alinham na linha de erro experimental. A única interação realmente relevante aqui é o fluido-volume, mostrando que a influência do volume ela é muito mais crítica em fluidos de baixa viscosidade, onde qualquer aceleração adicional do escoamento compromete o modelo. Passando para o memorial do cálculo, a primeira etapa foi a determinação da densidade dos fluidos. A densidade de cada fluido foi obtida por pesagem em um piquenômetro de 25 ml, em uma temperatura de aproximadamente 20 graus Celsius. Então, alguns dados foram anotados, como por exemplo o volume do piquenômetro, que foi o de 25, e as massas medidas, como por exemplo a do álcool 46, que foram esses valores. Então, o cálculo da densidade em cada repetição foi utilizado essa equação, usando como por exemplo o do álcool 46. Na primeira repetição, a densidade foi de 0,9239, aproximadamente gramas por ml. E repetindo o cálculo para as 3 medições de cada fluido e tomando a média, então foi obtido esses valores. E as densidades que foram feitas no laboratório estavam em grama por ml foram convertidas para quilo por metro cúbico, foi multiplicando por 1000. Em seguida, eu passei para a calibração do viscosímetro, do orifício menor, médio e maior. Então, a calibração foi feita com 3 fluidos de referência, água destilada, álcool 70 e a glicerina 70%, cujas viscosidades cinemáticas de referência a 20 graus Celsius foram obtidas em uma literatura. E para cada orifício foram medidos os tempos médios de escoamento desses fluidos. Então, na tabela tem os valores. E a relação entre a viscosidade cinemática e o tempo foi ajustada por regressão linear, forçada na origem, usando essa equação. E o coeficiente K de cada orifício foi obtido por mínimos quadrados, com intercepto nulo, utilizando essa equação. Então, em seguida, foram adotados como equação a calibração e encontrado as equações. Então, os valores numéricos de K aparecem na planilha em equação de calibração, origem com B igual a zero. Em seguida, passei para a viscosidade cinemática de cada corrida. Então, para cada corrida do planejamento, nas imagens 1 e 2 do relatório, foi usada a equação de calibração do orifício correspondente a partir do tempo experimental de escoamento do tempo T. Então, como por exemplo a corrida 1, que foi a corrida adicional, que foi a do óleo, o orifício foi um orifício médio de 3 milímetros, com volume de 90 ml, usando fluido de óleo de soja. Então, o tempo foi de 79,73 segundos e o coeficiente de calibração do orifício médio obtido na etapa B2. Então, a viscosidade calculada foi esse valor e o mesmo procedimento foi repetido para todas as 36 corridas. Então, em seguida, eu passei para o cálculo da viscosidade dinâmica. Ela foi obtida a partir dessa relação, que é a densidade vezes a velocidade cinemática calculada, onde é a densidade média do fluido determinada na etapa B.1, que foi convertida para o SI. Então, eu peguei a corrida de exemplo, a do óleo, e a viscosidade dinâmica foi de 0,0147 Pascal por segundo. E, em seguida, eu passei para a etapa 5, que é a vazão volumétrica experimental. Então, o volume efetivo escoado em cada corrida foi definido pelo nível de volume inicial, 80, 90 ou 100, e convertido para metro cúbico. Então, a vazão experimental foi calculada
utilizando essa equação e usando novamente o óleo. Todos os exemplos a partir daqui foram óleo, né? É, teve como vazão experimental 1,13 vezes 10 a menos 6 metro cúbico por segundo. Em seguida, eu calculei a velocidade média no orifício, na qual eu primeiro calculei a área da seção de escoamento, utilizando πd ao quadrado dividido por 4. Com a área conhecida, a velocidade média experimental foi utilizada essa equação, que é a vazão experimental dividido pela área. Então, utilizando para a corrida 1, a área foi de 7,07 vezes 10 a menos 6, com uma velocidade de 0,1597 metros por segundo. Em seguida, eu calculei o número de Reynolds, que pode ser calculado tanto pela viscosidade dinâmica ou pela cinemática, e o valor encontrado foi de 28,71. Em seguida, eu passei para a velocidade e vazão teórica, que é a equação de Torricelli, para estimar a vazão ideal sem perdas. Então, foi usada a equação de Torricelli, considerando a altura média da coluna líquida H associada a cada volume inicial. E a velocidade teórica no orifício é dada por essa equação, com o G valendo 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a vazão teórica foi calculada substituindo o V teórico aqui, e foi de 7,41 vezes 10 a menos 6 metro cúbico por segundo para a corrida do óleo com o volume de 90 ml de orifício médio. Então, por fim, eu calculei o coeficiente de descarga, que quantifica a razão entre o escoamento real e o ideal. Eu tinha o experimental e também já tinha o teórico, então eu bastei dividir e encontrei 0,1524. E também eu calculei o erro relativo da viscosidade estimada, que foi a variável resposta no meu código R, que ele é a viscosidade calculada menos a viscosidade referencial dividida pela viscosidade referencial, que foi de 0,8040. E ensaios com o erro maior do que 1 foram desconsiderados no ajuste do modelo fatorial, conforme descrito no corpo do relatório. Então, a discussão geral evidencia que o viscosímetro artesanal ele funciona bem para fluidos médios e viscosos, como a glicerina 50% e o óleo de soja, porque permanecem em regimes onde a proporcionalidade ela é válida. Para fluidos muito rápidos, o aparato acaba expondo suas limitações devido ter uma maior sensibilidade ao tempo de resposta humano, maior influência de efeito de borda e também maior dependência do coeficiente de descarga. E concluindo tudo isso, o planejamento experimental ele permitiu quantificar de forma rigorosa onde o aparato funciona e onde ele deixa de funcionar. Embora seja simples, o viscosímetro é altamente instrutivo. Ele mostra claramente que a qualidade da medição depende não só da construção, mas também do regime de escoamento, das propriedades reológicas e das condições geométricas e operacionais. Dentro da faixa estudada, o equipamento se mostrou viável e coerente, mas deixa evidente a necessidade de calibrações específicas e maior controle operacional para ampliar sua precisão.